O diretor institucional da Petrobras, o Roberto, nos concedeu uma entrevista na terça-feira e disse que desde fevereiro o governo do estado já tinha conhecimento das ideias da Petrobras, mas eu não queria nem discutir isso. Eu queria escutar a sua avaliação sobre o desinvestimento, sobre a venda dos ativos terrestres e águas rasas da Petrobras, se na sua avaliação ela é positiva ou se é negativa, se as possibilidades para o futuro são melhores ou se são piores. Bruno, é o seguinte, acho que a gente quer sair do vermelho, do branco-preto, assim, as coisas não são tão simples. Ou seja, a saída da Petrobras, eu costumo dizer o seguinte, o Rio Grande do Norte tem um casamento com a Petrobras que ia chegar a bodas de ouro. Né? A gente já está com 47 anos que a Petrobras atua no Rio Grande do Norte. Um casamento com comunhão de bens, e a gente vinha nesse casamento, a gente tinha participado de... Eu pessoalmente participei da primeira reunião, a governadora teve 2 reuniões com a presidência da Petrobras, eu participei da primeira reunião, a gente ouviu por 2 vezes que a Petrobras iria, de fato, vender alguns campos, mas que ela ia permanecer com 50% a 60% da produção local. Nós montamos a estrutura, toda a nossa estrutura, né, de política de licenciamento ambiental, de política de incentivo à indústria, tudo isso nós montamos para uma estrutura de funcionamento da indústria de petróleo e gás no estado, ou com uma Petrobras monopolista, ou com uma Petrobras empresa âncora, cercada de empresas satélites. Nós temos recebido muito bem as empresas que entraram aqui no Rio Grande do Norte. De fato, aumentou a produção, não é isso? A gente recebeu muito bem essas 2 empresas, demos as licenças ambientais em tempo recorde, somos reconhecidos por elas, inclusive, por isso. Todavia, um casamento de 50 anos, de comunhão de bens, a gente não se acaba um dos parceiros chegando pro outro e dizendo assim, ei, eu vou embora. Aí arruma as malas, pega tudo, sai, leva todo o patrimônio e deixa só o ônus e as dívidas para o Estado. Mas o que o diretor da Petrobras disse, Aldemir, é diferente disso aí. O que é que ele disse aqui? Ele disse que esse processo vai levar até 2 anos, não é uma coisa instantânea. Ele disse que a Petrobras continua aqui em águas profundas e em investimento. E que não vai deixar só dívida aqui, continua parceiro dos investimentos de pesquisa, continua o pagamento dos royalties através dessas empresas, e deu como exemplo, inclusive, essas que investiram nos campos, que já estão produzindo mais, já estão pagando mais. Ele levou nesse sentido, e esse pensamento dele tem a própria Associação dos Prestadores de Serviço, os números das empresas que chegaram ao estado de produção maior, que contraria aí o que você está dizendo. Eu apenas introduzi o assunto. Nós temos uma série de questões, por isso que eu digo que não é tão simples. Sim, e continua a discussão das questões ambientais, inclusive citou você que participa de um... Isso, por isso que não é tão simples. Em primeiro lugar, se você observar o que acontece toda a vida, inclusive com esses campos que a Petrobras vendeu, toda a vida que a Petrobras anuncia a saída de uma área, a produção de petróleo e gás daquela área despenca por um período, até a venda, e depois da venda a recuperação não é de imediato. Basta você olhar. Quando foi que ela anunciou essa venda dessas últimas aí, de Riacho da Forquilha, Macau? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos. A produção hoje dessas áreas é metade do que era quando a Petrobras anunciou a venda. Isso não foi por um declínio natural da produção, não. A declínio natural da produção não é nesse ritmo. Isso é porque a Petrobras, ao anunciar, ela para de fazer maiores investimentos de manutenção naqueles campos. O poço dá algum problema, ela simplesmente não corrige o problema e fecha a produção, porque é mais compensado. Ela está retirando muitos servidores daqui e mandando para outros estados, para outras áreas que vão permanecer. Então, o que vai... E quando as empresas assumem, o start não é de imediato. Uma dessas empresas que ganhou aí, ela, por exemplo, ela adquiriu 500 e poucos poços de petróleo. Ela produz a metade disso. Não aumentou a produção, não aumentou o número de poços em atividades. É natural isso. Ou seja, então, no curto prazo, pode haver, se a gente não dialogar bem com a Petrobras e a Petrobras não garantir a manutenção da produção nessas áreas então, que ela vai sair... Então, o que o governo do estado quer... O que é que a gente... Uma das coisas que a gente quer, meu amigo, é preciso garantir essa produção. Porque se cair no ritmo que caiu os outros,
você vai ter impacto sim na geração. Então o que o governo do de estado quer, royalties. e aí está certo, é que a Petrobras dê uma garantia ao estado do Rio Grande do Norte que esteja pelo mesmo patamar que está hoje. É isso? Essa é uma das questões a discutir com a Petrobras. Porque o governo federal decidiu decidiu transformar a Petrobras de uma empresa de energia, de uma empresa nacional, numa empresa voltada exclusivamente para petróleo e para o pré-sal na região sudeste. A Petrobras está deixando de ser uma empresa de energia e uma empresa que atuava em exploração de petróleo no país inteiro, e em refino, em distribuição de gás, em distribuição de combustível, para ser uma empresa de petróleo do pré-sal. Ela é uma empresa do pré-sal. Teoricamente... Mas você acha que a Petrobras tem que operar tendo prejuízo? Ela não tem prejuízo. Ela não é... O presidente a disse que Petrobras não vale... não está levando isso. Se essa área fosse de prejuízo, você não teria empresas indo assumir agora. Não, e outra discussão aqui. Nós não estamos aqui. O governo não é razão do... Não cabe ao governo do Estado defender a Petrobras. Cabe ao governo do Estado defender o Rio Grande do Norte. Okay. Os interesses da Petrobras não coincidem sempre com os interesses do Rio Grande do Norte. Então, nós temos uma visão diferente porque nós estamos defendendo o Rio Grande do Norte. Então, esse aspecto da queda de produção é um. Que é outro aspecto relevante. A nossa política ambiental. A nossa política ambiental é a nossa política de incentivo à indústria. O RN mais Gás, que era o antigo Progás. Como foi que nós montamos isso? Como foi que o Rio Grande do Norte montou isso ao longo do tempo? Quem é que financia o IDEMA? 83% da receita do IDEMA, das licenças ambientais, da receita do IDEMA, vem da área de petróleo e gás. Como foi que se montou isso? Para isso, portanto, isso significa dizer que as outras áreas econômicas do Estado, a indústria, o turismo, a carcinicultura, o setor eólico, todos eles pagam taxas ambientais mais baixas porque era financiado pelo setor de petróleo e gás. Outro, o Progás, o RN mais Gás. Que programa é esse? Várias indústrias aqui do estado do Rio Grande do Norte recebem gás subsidiado pelo governo. É o governo do estado que paga. E como é que o governo do estado paga esse gás? Com as taxas compensação de tributo. Ele arrecada a taxa ambiental lá do setor de petróleo e gás e direciona, acho que é 14 milhões, eu não me recordo agora o valor, para bancar esse gás dessas empresas. Essas empresas, algumas muito recentes, 1 ano, 2 anos, vieram aqui para o Rio Grande do Norte para ficar 20, 30 anos. Aí nós vamos dizer para ela agora, ei, o gás que a gente ia pagar para você, que você montou o investimento pensando nisso agora, mas não tem mais condições. Aí outro. Portanto, qual é a primeira demanda dessas empresas? Elas têm 2 demandas grandes. As novas empresas que estão chegando no Rio Grande do Norte têm 2 demandas grandes. Uma, se o Rio Grande do Norte ficar nas mãos só de pequenas e médias empresas, pequenas e médias empresas do setor do petróleo, não é pequenas e médias empresas igual a boutique, pequenas e médias empresas do setor do petróleo tem um patamar que é definido pelo processo. Se a gente ficar lá só com essas empresas, os royalties do Rio Grande do Norte vão cair à metade. Por quê? Porque os royalties vão hoje até 10% da produção aqui na Bacia Potiguar. A legislação que está sendo montada pela ANP, pelo Ministério das Minas e Energias, pequenas e médias empresas pagarão até 5% de royalties. Significa o quê? No limite, se toda a nossa área fosse de pequenas e médias empresas, o nosso royalties cairia de 425 milhões, 430 milhões no ano passado para 200 milhões. Em 10 anos, prejuízo de... E esses royalties caíram quanto nos últimos 10 anos, Andemir? Outra questão. O aumento da produção... Sim, porque está caindo para a mas o aumento, sim, mas você pode manter... Você quer dizer que a gente prefere os estados, o estado do Rio Grande do Norte e os municípios têm condições de arcar com 200 milhões de perdas de royalties. Não, longe de mim, pelo contrário. Pelo contrário. Então, a mudança tem impacto. Eu acho que o governo do Rio Grande do Norte acerta quando barganha com a Petrobras, e você colocou isso em 2 oportunidades, de garantia que a empresa pode até sair, mas nos deixa alicerçado aqui em situações que nós já temos. Mas é essa a nossa discussão. Mas você não pode se preocupar com outros fatores da Petrobras. Se ela está dando lucro, se está dando prejuízo. A gente tem que se preocupar com o Rio Grande do Norte. Esse foi o meu argumento. E aí eu lhe pergunto, esse foi o meu argumento. Se nós pegarmos a linha do tempo, o petróleo já foi nossa maior fonte arrecadadora. E nunca foi. Mas nunca foi. Junto com a FPM, sim. Mas vamos lá. Nunca foi. Quando nós perdemos nos últimos 10 anos? 60%, 70%. Não, de royalties nem teve essa queda toda, certo?
de royalties, porque o royalties é muito afetado também pelo preço do petróleo. Como nos últimos 20 anos você teve uma queda de produção, mas o preço de petróleo saiu lá de baixo e subiu, a gente até que não teve perda de royalties porque foi compensado pelo preço. Mas o que eu volto a dizer, se o nosso sistema sair de um sistema de grande empresa exploradora, é por isso que eu digo, por que é melhor o sistema você ter uma empresa âncora e que era melhor o sistema que fosse a Petrobras como empresa âncora, porque você tinha condições de suportar. A Petrobras, não é essa Petrobras que está abandonando a gente aqui, não é essa não. Mas uma Petrobras como uma empresa âncora, que tinha condições de suportar, inclusive taxas ambientais mais elevadas, para que a gente bancasse o nosso sistema de... Porque se a gente, é outra questão, se a gente viabilizar o IDEMA, ou o IDEMA não vai dar licenças ambientais para o próprio setor, para as próprias empresas do setor, ou nós vamos onerar as licenças ambientais do setor elétrico, do setor eólico, mas aí serviço. Mas aí é uma situação grave. Sim, é uma situação grave. Porque qual é a segunda grande demanda dessas empresas que estão entrando? A primeira é redução de royalties. E vai acontecer. A alíquota de royalties vai cair do teto de 10 para o teto de 5. Da ANP. Não, a partir do marco regulatório. Porque está fazendo um novo marco regulatório. Isso. Ok. Sim, ok, mas tá prejuízo pra gente. Não. A gente tá dizendo aqui, se eu troco a Petrobras, se a Petrobras não vai embora, você não vai mudar o ecossistema. Se você mudar o ecossistema e nós ficarmos, quanto maior a participação de pequenas e médias empresas, olha, menor você vai perguntar, valor Bruno, de você vai royalties perguntar, que mas vão